Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar com você um texto bem rapidinho. Vai ficar salvo no story, então. Mas tem algo poderoso que eu quero compartilhar com você. Segundo Crônicas 26, verso 16, diz assim: Mas havendo já se fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Queridos, esse texto fala do rei Uzias, que ele começou bem. É só você ler ali os primeiros versículos do capítulo de número 26 de 2 Crônicas. E é tão interessante que o texto sagrado diz que o coração dele se exaltou, ele quis queimar incenso, sendo que ele era rei, e queimar incenso é papel de sacerdote. E antes que alguém já me condene dizendo assim: Eliseu, mas hoje o Senhor nos fez para seu Deus e Pai, reis, sacerdotes, e eu posso tudo, faço tudo. Calma, deixa eu terminar essa live e você vai entender aonde eu quero chegar. O texto diz que Uzias é rei. Uzias como rei, ele tem um papel. Sacerdote como sacerdote tem outro papel. Vamos lá para a história de João Batista, onde João Batista tinha a função de pregar no deserto e Jesus de pregar na cidade. Era um pregador urbano. Jesus e João Batista eram um pregador do deserto. E veja que João Batista saiu da posição dele para ocupar uma outra posição, perdeu a cabeça. Uzias saiu da posição dele de rei e foi ocupar a posição de sacerdote, ficou leproso. O que eu quero dizer com isso? Eu e você precisamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer, ponto. Deus nos deu um ministério, Deus nos deu um chamado, uma vocação. Façamos exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E também não estou falando aqui de você andar a segunda milha, não estou falando de nada disso. O que eu estou falando para você é: o texto sagrado diz que o sacerdote Azarias, no verso 17, entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para isso. Sai do santuário, porque você transgrediu. Nem será isso para honra tua da parte de Deus. Olha só que interessante. E aí a Bíblia diz no verso 19 que Uzias se indignou. Ao invés dele se arrepender, ele se indignou. Deixa eu dizer uma coisa para você: o problema não é nós errarmos, o problema não é nós pecarmos, o problema não é nós transgredirmos uma lei, ou um mandamento, ou um estatuto. O problema é errar e não se arrepender do erro. O problema é errar e achar que pelo fato de ter uma posição, pelo fato de ser um pastor, um bispo, um vice-deus, um vice-querubim, um vice-arcanjo, eu posso fazer qualquer coisa. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia traz diversas histórias de pessoas que fizeram aquilo que Deus chamou elas para fazer e deu muito certo. Deus chamou Uzias para ser rei e chamou os sacerdotes para serem sacerdotes. Uzias quis ocupar o papel de sacerdote, tomou na cabeça. O problema é errar e não se arrepender do erro por ter uma posição. Show! Essa frase foi extraordinária. A minha posição não me dá o direito de fazer aquilo que eu quero. A minha posição não me dá direito de fazer aquilo que eu quero. Veja que Uzias, ele começou bem. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 26, no verso 1 de 2 Crônicas. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 17 anos, e o constituiu rei no lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais.
Uzias tinha 17 anos quando começou a reinar e 52 anos ele reinou em Jerusalém. Caramba, o cara reinou 52 anos e não aprendeu que por mais que eu tenha uma posição, isso não me dá o direito de fazer aquilo que eu quero. Que foi o que a Miriam colocou aí agora, que foi extraordinário. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazia seu pai. O cara fez certinho. Propôs buscar ao Senhor nos dias de Zacarias. Ele saiu e guerreou contra os filisteus. Que mais? Deus o ajudou contra os filisteus. Os amonitas deram presentes a Uzias. Uzias também edificou torres em Jerusalém, portas de esquina, porta do vale, a porta do ângulo ele fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas. Tinha Uzias um exército de homens destros e armados. Que mais? O número total de cabeça das famílias, homens valentes, eram de 2.700. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 370.000 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército o escudo. Uzias preparou o exército, Uzias preparou tudo. No verso 16, fala, Evandro, tudo bom, querido? No verso 16, a Bíblia diz que o seu coração se ausentou. Meu irmão, pode ser muito simples o que eu vou dizer para você, mas é muito profundo o que eu vou te falar. Pode ser muito simples o que eu vou te dizer, mas será muito profundo o que eu vou te falar. Precisamos cuidar do nosso coração. Eliseu, isso é simples. E qual a profundidade? A profundidade é tudo que Deus construiu na nossa vida, que no caso de Uzias demorou 52 anos, pode ser derrubado em um único momento. Pode ser derrubado em uma única atitude. A Bíblia diz que o coração dele se arvorou, o coração dele se exaltou, o coração dele se ensoberbeceu, ele ficou coração agitado. E aí a Bíblia diz que quando os sacerdotes foram repreender o rei não se arrependeu, o rei se indignou. Meu irmão, eu e você precisamos estar abertos às correções e às repreensões. É necessário o nosso coração estar preparado para ser repreendido, para ser corrigido. Porque senão, esse foi o fim de um rei com 52 anos de reinado. De 52 anos de reinado, o cara fez tudo certo. O cara fez tudo certo. Ele era o cara. Mas pelo fato dele ser um rei, não dá o direito dele fazer o que ele quer. Ah, Eliseu, então vamos trazer para o Novo Testamento? Tá bom. Então pelo fato de eu e você sermos reis e sacerdotes, como diz Apocalipse 1:6, isso não me dá o direito de fazer o que eu quero. Não me dá o direito de pular etapas. Não me dá o direito de avançar sinais. Não me dá o direito. Mas pelo contrário, que eu continue conservando e guardando o meu coração. O texto diz que depois de 52 anos de reinado, o seu coração se exaltou. E ele disse assim: quem são esses sacerdotes para queimar incenso? Meu irmão, Deus chamou você para fazer algo diferente do que chamou eu para fazer. Deus chamou eu para fazer algo diferente do seu. Essa é a beleza do reino. Essa é a beleza da vocação ministerial. Eu não preciso fazer tudo, eu não preciso saber tudo, você não precisa fazer tudo, você não precisa saber tudo. Existe até um ditado popular que diz assim, né? Eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. A Miriam está dizendo, né? Toda uma trajetória para terminar assim é muito triste. É muito triste. Mas o fato aqui, Miriam, não foi ele errar. O fato aqui não foi o coração dele se arvorar, o coração dele se exaltar. O coração é que
os sacerdotes entraram para repreender ele. E ele não aceitou a repreensão. Ele não aceitou ser corrigido. Por quê? Porque pelo fato dele ser rei, ele acha que ele podia fazer qualquer coisa. A nossa posição, para eu terminar essa live de hoje, a nossa posição não nos dá o direito de fazer aquilo que queremos. Mas a nossa posição nos dá o direito de fazer aquilo que é necessário ser feito. Amém? Depois você lê 2 Crônicas 26, você vai ser tremendamente edificado. Deus te abençoe, um abraço.